paz do Senhor Jesus, uma boa noite. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 12. Nós vamos ler alguns versículos. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1. Iremos ler apenas os 3 primeiros, 1, 2 e 3. Gênesis 12, versículo 1 ao 3, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Somente até aqui. Vamos orar ao Senhor. Estamos diante da tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite. Nos traga um entendimento daquilo que é o teu propósito para cada um de nós. Nós vamos meditar num chamado que o Senhor fez no passado. E temos servido a um Deus que tem nos chamado hoje também, para viver aquilo que é o teu propósito. Portanto, Senhor, nos ajuda a entender que o Senhor é aquele que tem nos chamado para viver na tua presença. E assim como operou no passado, opera hoje também, em nosso favor, para que se cumpra aquilo que é a tua vontade, o teu propósito. Fala ao nosso coração, que esta palavra, ela gere mais fé em nós, para crermos ainda mais naquilo que tu podes fazer em nosso favor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Convido a todos a estarem sentados. Irmãos, nós estamos iniciando um novo mês, que é maio, mês especial, que nós celebramos mais um ano de existência dessa igreja, né? Já estamos somando os 39 anos, né? Então estamos num mês de celebração da existência dessa igreja, Igreja de Nova Vida em São Gonçalo. Então nós temos muitos motivos para subirmos à casa do Senhor, para celebrar esse feito que não é nosso, mas de Deus em nós, né? Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. E nas quintas-feiras nós temos um tema a trabalhar, todas as quintas-feiras, né? Vão ser 5, iniciando hoje. Recebi essa responsabilidade, né, de dar o primeiro pontapé, né? E o tema é impossível, mas Deus pode. Porque é importante nós sabermos que tudo que é possível nós vamos fazer. Mas em tudo aquilo que é impossível, Deus pode fazer. Então, crendo nisso, é o que nós vamos viver a salvação e o chamado de Deus na sua presença. Escolhemos para iniciar essa série de mensagens, uma mensagem muito conhecida, um relato muito conhecido da Bíblia, que é o chamado de Abrão, né? Que depois passa a ser Abraão, e a sua esposa Sarai, que passa a ser chamada de Sara, um casal. E é muito interessante nós compartilharmos essa passagem, porque fala de um chamado, fala de algo que se iniciou na vida desse casal, como um dia o Senhor também nos chamou e algo também iniciou na nossa vida. E era o chamado de Deus, né? Não era um chamado qualquer, era o chamado de Deus, um chamado muito especial. E quando Deus, conforme lemos
se apresenta a Abrão, ele se apresenta chamando Abrão para sair de onde ele morava, se afastar da sua família e ir para um local que ele não conhecia, mas que Deus lhe mostraria. Então era um chamado totalmente novo e difícil, porque era algo que, por certo, Abrão, por si só, jamais conseguiria alcançar. Era algo grande. Também algo muito difícil e, por que não dizer, né, complexo, porque se for analisar, né, a condição de Abrão e Sarai, né, esse casal, e aquilo que Deus propôs para eles como promessa, né, como aquilo que aconteceria, era algo que, se Abrão olhasse para si e a sua condição, certamente ele não daria um passo. Mas ele, no versículo 3, né, no versículo 4, diz que Abraão lhe fez como o Senhor lhe ordenara, né? E Abraão sai, né? Assim Abraão obedece e sai daquela condição. Abraão já tinha os seus 75 anos, então não era um rapaz, né? Nem um homem novo, mas um senhor já. A sua esposa, com seus 65 anos, era um casal de idosos. Mas ele sai confiando que Deus estava ali chamando eles para viver algo novo e grande. Irmãos, nós temos que entender também que o chamado de Deus é para vivermos algo novo e grande. Amém, queridos? Deus também tem nos chamado para viver algo novo e grande. Assim como Abraão entendeu isso e parte confiado no que o Senhor iria fazer, a partir do momento que o Senhor nos chamou, né? Isso foi individual, cada um em um momento, em uma circunstância, em uma idade, mas é o chamado de Deus, não é o chamado de uma religião, de uma denominação, de um líder, é o chamado de Deus que fez os céus e a terra. Então, um chamado glorioso, grande, poderoso, para nós vivermos, né, o seu propósito. E se Abraão olhasse para si, não sairia. Se nós olharmos para nós, realmente saberemos que não vamos conseguir alcançar o que Deus tem prometido, porque são coisas grandes e impossíveis de serem alcançadas com o nosso recurso, com a nossa força, com a nossa capacidade. No chamado de Deus, Deus fala que faria de Abrão e Sarai uma grande nação. E é importante frisar que, além de ser idosos, Sara era estéril, não podia gerar. Então, esse casal não tinha um filho sequer. E ali inicia uma caminhada por fé, confiando que tudo aquilo que eles não tinham para viver o que Deus havia prometido, Deus iria prover através do seu poder. E assim tem sido conosco também, louvado seja Deus. E nós vamos ver que a partir do momento que Abrão começa a viver o chamado, né, nós vamos encontrar em vários capítulos momentos de comunhão, momentos de relacionamento de Abraão com Deus. Eu separei aqui alguns, só para frisar, como que foi a vida de Abraão a partir desse chamado. Não preciso abrir, eu só vou citar. Em Gênesis 12, 7, né, no mesmo capítulo, mais à frente, diz assim: apareceu o Senhor a Abraão e disse. Mais à frente, no capítulo 13, no versículo 14, diz assim: e disse o Senhor a Abraão. Mais à frente, no capítulo 15, verso 1, diz assim: veio a palavra do Senhor a Abrão. Mais à frente, no capítulo 17, diz assim: apareceu o Senhor a Abrão. Então nós começamos a ver que não foi um chamado e Abraão foi entregue a sua sorte e viveu isolado de Deus. Não, pelo contrário. Abraão iniciou uma trajetória, confiado numa promessa, mas em comunhão com Deus, se relacionando com Deus, ouvindo Deus falar. E isso era muito necessário, porque ele dependia do Senhor. E nós não podemos iniciar ou viver o chamado de Deus e essa caminhada a qual temos trilhado de forma diferente. Existe a necessidade indispensável de Deus estar na nossa vida.
de Deus falar ao nosso coração, de Deus se apresentar a nós, de Deus nos revelar o seu propósito. E Abrão viveu essa intimidade com Deus. Em uma dessas oportunidades, nós vamos ver Deus animando Abrão, porque Abrão não era um homem diferente de nós, com as suas limitações, com as suas imperfeições, com as suas impossibilidades, não. Nós já vimos já no início que era um senhor sem filhos, né? Alguém já cansado pelos anos, mas disposto a viver o chamado de Deus. E Deus não contava com a idade, disposição no sentido físico, saúde, e nem condição física de gerar de Abrão e Sarai. Não contava com isso, como não conta com nenhum recurso que temos. Deus, ao chamar Abraão, ele estava disposto a abençoar Abrão e manifestar o seu poder para que se cumprisse aquilo que era a sua vontade. E numa dessas oportunidades, no capítulo 15, nós vamos ver Deus animando Abrão sobre aquela promessa que ele havia feito alguns anos atrás, não sabemos quanto tempo. E nessa promessa, no capítulo 15, é muito interessante, porque nós vamos ver Deus animando Abrão. Versículo 1, capítulo 15, versículo 1 de Gênesis. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas. Ele falou para ele não temer, porque havia preocupação, havia dúvida, havia medo, coisas que nós sentimos hoje também. Quem não teme, quem não receia, quem não tem dúvida, quem não tem medo, Abraão tinha todos esses sentimentos como nós, mas há uma palavra de Deus para Abraão que se estende a nós: não temas. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. O escudo é o que protege, né? Ou seja, eu sou a tua proteção, Abraão. Eu sou o teu grandíssimo galardão, eu sou a sua recompensa, Abraão. Então aqui, Deus estava animando Abraão a prosseguir a caminhada a qual ele havia iniciado, mas confiando no que Deus podia fazer. Deus estava falando: não se preocupe, porque eu continuo contigo, eu sou o seu escudo, eu vou à sua frente, eu vou te proteger, eu sou sua recompensa também, eu vou te dar, um galardão em extremo, eu vou te abençoar grandemente, Mas Abrão, como homem, ele fala o seguinte, apesar dessas palavras de ânimo, no versículo 2 diz assim: então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Aqui é como se Abrão reclamasse e falasse: Senhor, lá atrás tu fizeste uma promessa, Deus ser pai de uma grande nação, de eu ter muitos filhos, mas até agora nada. E agora? Eu vou deixar minha herança para o meu mordomo, Eliezer? Ele reclamando com Deus, normal, um homem, Abraão, pai da fé, teve momentos em que ele queria saber o que estava acontecendo, faz parte da nossa natureza, Quem sabe, muitas vezes até perguntar ao seu Senhor: está passando os dias, estão passando os meses, já passaram anos, e agora, Senhor, a tua promessa? Então foi essa reclamação de Abrão a Deus, Normal de entendermos, mas Deus trata disso. E é interessante como Deus trata Abrão com respeito a essa ansiedade, ainda no capítulo 15. Versículo 5, texto também conhecido, até uma canção com esta passagem, diz assim: então, Deus tratando com Abrão, o levou fora de onde ele estava, quem sabe uma tenda, e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se a podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Verso 6, e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Aqui Deus decreta a bênção a Abrão, porque ele creu na sua promessa. Mas olha a forma interessante de Deus abrir a visão, os olhos da fé,
a visão espiritual de Abrão, que estava com a sua visão limitada pelo ambiente em que ele estava confinado. Tirou ele e mostrou, olha para o céu. Ele, ao olhar para o céu, ele viu as estrelas, a dimensão das estrelas, né? Aí Deus, né, conta. É impossível contar, né, as estrelas. Está vendo? Assim vai ser a bênção que eu vou te dar. Numerosa, infinita, grandiosa. E Abrão olhou aquilo e aprendeu e creu, e creu. E muitas vezes Deus precisa fazer isso conosco. Porque muitas vezes nós fechamos a nossa visão e a nossa visão passa a ser uma visão tão limitada dentro daquilo que Deus quer fazer, mas nós fixamos um olhar em nós ou no nosso mundinho, estamos ali, mas Deus muitas vezes nos tira dessa condição e nos mostra a grandeza do seu poder. Ele abre, né, ele descortina para nós, ele mostra o céu para nós, ele mostra a dimensão do céu para nós, ele mostra a grandeza do seu poder, para que nós, como Abraão, ou Abrão ainda, podemos crer naquilo que Deus pode fazer. E esse fato de tirar, né, daquela visão limitada e mostrar algo maior, Deus pode fazer de várias formas, não é literal, né? Não vamos ir lá fora e olhar para o céu, não. Muitas vezes, lendo a Bíblia, Deus está nos tirando para fora e nos mostrando algo dele, nos mostrando o céu, porque a Bíblia veio do céu, amém, queridos? A Bíblia veio do céu, então nós vamos contemplar as coisas de Deus. Muitas vezes, ao estarmos aqui, viemos, né, presos ao nosso problema, sem esperança alguma, mas aqui Deus mostra, né, o céu, a grandeza do seu poder, através de um louvor, de uma mensagem trazida. Muitas vezes, através de um irmão, ou de uma pessoa que serve a Deus, nós olhamos e vemos a bênção que Deus deu a ela, e passamos a ver o céu na vida dela, e queremos o céu na nossa vida também. Quando o anjo foi anunciar a Maria o nascimento de Jesus, ele usou desse método. Maria, jovenzinha, virgem, o anjo chegou e falou, você vai ser, né, vai conceber, virá sobre ti, e ela achou aquilo ali impossível. Eu vou abrir para compartilhar com os irmãos, Lucas, né? Lucas 1, que é um texto interessante, porque tem tudo a ver com essa passagem que envolve Abrão e Sara. Lucas 1, o anúncio de Jesus a partir, né, do versículo 26, é o anúncio do nascimento de Jesus, Lucas 1. O diálogo, né, do anjo Gabriel com ela, diz assim, versículo 30 em diante, Lucas 1, 30 em diante. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas. Aqui mais uma vez, né, o não temas de Deus, para nos aquietar e nos trazer paz. Porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Olha aqui o Senhor também chamando alguém para viver algo grande. Diz assim o versículo 32, e este será grande, porque as coisas de Deus são grandes. Será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aí que começa Maria a expor as suas preocupações, né? Versículo 34. E disse Maria ao anjo, como se fará isto? Como se fará isto? Muitas vezes nós queremos entender como é que vai ser feito, porque não há explicação para aquilo que Deus faz, é poder dele se manifestando. Como se fará isto? Eu não conheço varão. Ela estava ainda condicionada às coisas terrenas, físicas, materiais, dependendo de outro, de pessoas, homens. Eu não conheço, sou virgem, não casei ainda. Aí o anjo vai levando ela a entender. Respondendo o anjo, versículo 35, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também um santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui ela mostrou que não seria
através de homens, mas através do poder de Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo. No verso 36, a metodologia, né, de mostrar o céu, o anjo usou também, aprendeu com Deus certamente, né? Diz assim: eis que também Isabel era prima de Maria, concebeu um filho em sua velhice, que veio a ser a mãe de João Batista, né? E ele está apontando para ela, para o testemunho dela, entendeu? Está mostrando a ela: olha o céu na vida de Isabel, tua prima. E este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Isabel era já idosa e estéril, bem semelhante a Sarai, né? Idosa e estéril. Mas para Deus não há impossível, louvado seja o Senhor. E o versículo 37 diz assim: porque para Deus nada é impossível, aleluia. Esse é o Deus que chamou Abrão e Sarai, esse é o Deus que chamou Maria, esse é o Deus que te chamou e me chamou, é aquele que pode todas as coisas. E aqui, Abrão é animado a crer nas promessas do Senhor, né? Ele anima Abrão. Mais à frente, apesar, né, desse cuidado de Deus, nós vamos ver Sara ansiosa em receber a bênção, sentimentos humanos aflorando, e no capítulo 16, nós vamos ver Sara querendo ajudar Deus, querendo dar uma mãozinha a Deus e querendo antecipar aquilo que só Deus podia fazer. Quando ela tem uma ideia de apresentar a uma escrava que ela tinha, uma egípcia chamada Agar, e ela conversa com Abrão dizendo: não, vamos fazer o seguinte, se Deus não tem me abençoado, já querendo transferir para Deus a responsabilidade, né? Já que Deus não tem me abençoado conforme Ele disse, eu tenho aqui minha escrava, né? Eu vou te dar para que você tenha filho dela, e vai ser nosso filho. Essa foi a ideia de Sarai, mas não era o propósito de Deus isso. Mas isso é concebido por eles, isso é tratado entre eles, é aceito por eles. E a escrava Agar engravida e nasce um filho a Abrão, que não era o filho da promessa, mas um filho que se chamou Ismael. Abrão aqui já estava com seus 86 anos. Mas esse filho, ele foi algo que não foi orientado por Deus. Foi algo que não estava nos planos de Deus, no sentido daquilo que era a promessa. Podemos até julgar Sarai em ter feito isso, mas quantas vezes nos dispomos, às vezes, a querer ajudar Deus e antecipar alguns fatos. Quem já não se encontrou dizendo: Senhor, está aqui, ó, o recurso está aqui, eu posso fazer isso, Senhor. Não. Deus não precisa de ajuda, Ele que nos ajuda a alcançar, porque o propósito é dEle. E Sarai e Abrão tomam essa decisão e trazem embaraço para as suas vidas por conta disso. Mas Deus não desiste de abençoá-los e prossegue com o propósito. E no capítulo 17 nós vamos ver Deus agora já chegando no momento em que Ele começa a trabalhar esse casal para que a bênção, a promessa se cumprisse, inicial, né, de ter um filho, onde os nomes de Abrão e Sarai são trocados. Ou seja, eles recebem de Deus, no capítulo 17, outros nomes. Isso é muito especial. Por quê? Porque o nome é a nossa identidade. Pedro, Paulo, Eduardo, Sérgio. É a nossa identidade. Chamou, atendeu, né? Então eles tinham uma identidade que até então era deles, dadas por eles, algo que trazia a sua história. Mas agora Deus estaria batizando eles com novos nomes que dariam uma outra história a eles, aquelas ligadas a Deus. Nós temos duas identidades, irmãos. Uma com esse mundo, que é quando nós nascemos, estávamos muito identificados com essa terra, com esse mundo, mas um dia, ao nascermos de novo, ganhamos uma nova identidade com Deus agora. Aquela que nos identifica com Ele, somos parecidos com Ele, somos reconhecidos, né, com Ele, porque é a nova identidade. Então essa nova identidade já era um preparo, já era um ser dizendo: olha, vocês estão alcançando aquilo que é necessário para viver, né, o meu milagre. Então muitas vezes a demora não é porque Deus, né,
está testando a nossa paciência. Não, é porque Deus está preparando todas as coisas. É porque Deus tem o seu tempo, Ele sabe a hora certa de nos abençoar. Marta e Maria não reclamou quando Jesus chegou depois de Lázaro morto, mas estava no tempo de Deus ressuscitá-lo, não curá-lo apenas. Então, tudo é propósito de Deus e o seu tempo tem que ser seguido, porque é o tempo do Senhor. Agora, com a nova identidade, eles estão sendo preparados para receber o milagre. E aqui Abraão já estava com os seus 99 anos, né? Então a gente vê que o tempo já passou, 75, 24 anos já, né? Que se passou e que a promessa ainda não havia se cumprido, mas Deus estava ali, trabalhando o tempo todo e eles ali, sendo animados a viver o chamado de Deus. Nós vamos encontrar duas situações que é inusitadas, em que tanto Abrão como Sarai, e agora já Abraão e Sara, eles vão rir, porque é lembrado a eles de uma promessa. Mas como eles já haviam envelhecidos mais ainda, né? Eles vão rir como se estivessem ali incrédulos que ainda era possível aquilo acontecer, porque aos 75, 65, quem sabe, né? Ainda havia condição para não só gerar, mas de cuidar de um filho. Mas agora com quase 100, né? Quem sabe isso já era impossível. Então eles vão rir. E há dois textos que diz, né? Em Gênesis 18, diz assim: riu-se, pois, Sara, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o marido, terei ainda prazer, né? Aí olha a resposta do Senhor, Gênesis 18, 14, que é a mesma resposta do anjo para Maria. Acaso para o Senhor, 18, 14, né, Gênesis? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Em outra tradução, a NVI diz impossível. Existe, podemos perguntar para os irmãos, existe coisa impossível para Deus, irmãos? Não. E aqui o anjo falou a mesma coisa para eles. Existe coisa impossível para Deus? Vocês deixaram de crer? Vocês não deixaram de confiar? Porque o Deus que chamou vocês é poderoso para fazer todas as coisas? Não há algo impossível para Deus. E no capítulo 21, se cumpre, né, a aguardada promessa. Aí realmente o filho que nasce é o filho da promessa. E o nome que foi dado a esse filho, apesar de Abraão ter rido e também Sara, em um momento de incredulidade, agora Deus fala, chama ele de Isaac, quer dizer riso. Porque esse riso é o verdadeiro riso, é aquele riso que só eu posso gerar para vocês, porque é através do meu milagre. E quando Isaac nasce, né, Sara fica toda boba e fala, estou sorrindo, porque agora Deus me fez sorrir de verdade. Antes eu sorria até incrédula, mas agora estou sorrindo pelo milagre nas minhas mãos, um filho que Deus me deu. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Não mudou nada. Estamos em outra época, com certeza. Mas o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, né, e de Jacó, é o nosso Deus. Poderoso para fazer o que é necessário para que possamos viver o chamado dele e alcançar o que ele tem para nós. E eu não sei se foi algo da economia de Deus no sentido, mas pode parecer que as limitações elas estavam sujeitas a esse casal para viverem aquele chamado de Deus, né? Abraão e Sara tiveram essa dificuldade, outros não teriam, e seria mais fácil. Mas o filho Isaac e o neto Jacó enfrentaram as mesmas limitações, as mesmas deficiências. Porque Isaac, quando casa, e casa com Rebeca, ele vai descobrir que Rebeca é estéril, não podia gerar também. Só que Isaac, diferente de Abrão, né, que aprendeu vivendo, né, ele já tinha o testemunho dos seus pais. Ora, meu pai, minha mãe também era estéril.
Deus abençoou meus pais. Deus realizou milagres nos meus pais. Eu posso contar com esse Deus também. Quando Deus se apresenta, ele fala, eu sou o Deus de Abraão, Isaque, então era o Deus de Isaque também. Não era o Deus exclusivo de Abraão, não. E o que é Isaque? De posse dessa experiência, do seu testemunho na sua casa, que seus pais deram e transmitiram para ele com certeza, e falaram, Isaque, você é fruto de um milagre. Então ele servia um Deus de milagres. O que ele faz? Fica lamentando que não vai ter filho nunca. Não, se dispõe a orar. Se dispõe a orar. Confiando que Deus é poderoso para fazer todas as coisas. E é muito bonito aqui a resposta, porque diz que ele casou com Rebeca, ele tinha 40 anos. E o seu filho, a sua esposa veio engravidar, e ele veio a nascer quando ele já tinha 60 anos. Então passaram aí 20 anos de oração, 20 anos de fé, 20 anos de fidelidade, de esperança no Senhor, né? Então, diz assim o texto, né? Gênesis 25, 21. Eu vou ler para os irmãos. Já estamos encerrando, tá, irmãos? Gênesis 25, 21. Isaac orou instantemente, incessantemente, insistentemente. Nós não podemos orar um dia e achar que é o suficiente, uma semana e um mês. Temos que orar até o Senhor nos atender. Então a Bíblia diz que Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. Olha o que o versículo diz, e o Senhor ouviu as suas orações. Ore que Deus vai ouvir a sua oração também, mas ora crendo que Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Isaac não orou um Deus qualquer, Isaac orou o Deus de Abraão, seu pai, e orou seu Deus. E Rebeca, sua mulher, concebeu, e veio dose dupla, hein? Bênção dobrada, Jacó e Esaú, muito conhecido, né? Nosso, por conta de mensagens trazidas. E para finalizar, Jacó casa com Raquel, que também era estéril. Então, limitações sempre vamos ter, irmãos. Não importa se é o pai, se é o filho, se é o neto, as limitações vão nos acompanhar, as impossibilidades vão nos acompanhar, porque somos homens, mas o poder de Deus também vai nos acompanhar para agir em nosso favor e fazer aquilo que nós não podemos fazer. É impossível? Deus pode. É impossível? Deus pode. Que o Senhor nos abençoe e gere fé no nosso coração. Queria chamar até a equipe de louvor para, antes de orarmos, entoarmos um louvor ao Senhor. Que as suas impossibilidades, vamos estar de pé, queridos? Que todas as tuas impossibilidades, que é normal de você ter, alguns mais, outros menos, elas sejam apresentadas diante de um Deus que pode fazer todas as coisas. Pode fazer todas as coisas. Operou na vida de Abraão e Sara, operou na vida de Isabel, operou na vida de Maria e operou na nossa vida e quer operar na sua vida. Esse é o Deus que nós temos servido. Se é impossível, Deus pode. Louvado seja o Senhor. Vai se colocando diante de Deus, vai deixando Ele falar o teu coração ainda mais. Deus quer que saímos daqui crendo como Abraão creu. Porque à medida que Abraão creu, lhe foi imputado por justiça, ele foi justificado por Deus. Aleluia.